Fala galerinha, beleza? Continuando a playlist de calorimetria, agora a questão de nível 2. Vamos ver se você está ligado. Vamos lá, vamos fazer junto essa questão. Diz o seguinte, em uma experiência física, um aluno verifica que o calor de fusão de um dado objeto é 50 joules por quilograma. Para um outro objeto com o dobro de massa, mas feito do mesmo material, o calor de fusão em joule por quilograma deve ser 200, 100, 50, 25, 12,5. E aí, pessoal? Vamos lá. Pausa o vídeo e tente fazer essa questão e já a gente corrige. Vai lá. E aí, tentou? Qual a opção que você marcou? Vamos ver se está certa? Vamos lá, vamos lembrar o seguinte. Existem dois tipos de calor. O calor sensível, quando ocorre aquela variação da temperatura, e o calor latente. Essa questão é sobre esse tipo de calor latente. O calor latente, ele ocorre quando tem alguma mudança de estado físico da matéria. Aqui aquelas clássicas de sólido, líquido e gasoso, nós sabemos que a passagem do sólido para o líquido é a fusão, do líquido para o gasoso é a vaporização, do líquido para o sólido é a solidificação e do gasoso para o líquido é a quê? Condensação. Essas são as quatro clássicas. Existem outras. Essas são as mais comuns. Toda vez que ocorre uma mudança dessas, a quantidade de energia necessária para que isso ocorra é chamada de calor latente. É a formulazinha do QML. Ou seja, a quantidade de calor que uma certa massa necessita para ela fazer essa passagem, essa mudança, vai ser o valor da massa multiplicado pelo calor latente da transformação que está sendo considerada. Tá? E essa constante, que é representada pela letra L, ela depende apenas da substância, ela não depende da quantidade. A quantidade é a massa, então você está fazendo aqui a proporção. Você vai pegar a quantidade de massa vezes essa constante. Essa constante depende o quê? Exclusivamente do material, tá? E da mudança que está ocorrendo. Por exemplo, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias para cada grama, certo? Isso é uma característica do gelo, tá? Da substância, que é a água no estado sólido. Então, para cada grama de gelo, você tem que fornecer 80 calorias para que ele derreta. Ou seja, ele passa do sólido para o líquido, certo? Já para você vaporizar a água líquida, você tem que fornecer 540 calorias para cada grama de água fazer o processo de vaporização. Então, para transformar 1 grama de água em vapor de água, você tem que fornecer 540 calorias para esse 1 grama de água. Tá vendo como que funciona? Então, depende da substância, tá? E do estado que tá de transformação que você está estudando, considerando. Tá? Então, essa constante, ela não depende da quantidade, ela depende do material. E a questão, interessante, né? A gente tende a achar como a massa será o dobro, a gente tende a achar que esse número também vai ser o dobro. Ou seja, muita gente vai marcar 100. Só que cuidado, pessoal. A questão está dizendo que, embora a massa seja o dobro, é feito do mesmo material. Tá? Mesmo material. O calor latente de fusão depende do material, não depende da quantidade. Tranquilo? Então, já sacou a ideia? Então o que acontece? O calor latente de fusão ele vai continuar sendo 50. Por quê? Porque é o mesmo material. Tranquilo? Deu para entender, galera? Então até a próxima. Valeu!